Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te ajudar a separar os documentos no momento que você for se inscrever nos programas da assistência estudantil. Você vai precisar não só dos seus documentos, mas dos documentos de todo o seu grupo familiar. Então vamos lá, anota direitinho porque são vários documentos. Pega uma água, um café, relaxa e vamos começar. O primeiro passo é a parte de identificação pessoal. A gente vai precisar tanto do seu RG quanto do seu CPF. Se no seu RG atrás já tiver o CPF, tudo bem, pode ser ele. Se não tiver, aí vamos precisar dos dois documentos, do RG e do CPF. Pode ser a carteira de motorista, já que lá tem RG e CPF? Pode ser sim. Se for caso de recém-nascido ou de que não tem RG e CPF ainda, aí a gente vai precisar da certidão de nascimento. Em caso, se for o caso da sua família, ou o mantenedor da família, ou seu pai, ou sua mãe tiverem falecido, aí a gente vai precisar da certidão de óbito. Lembrando que esses documentos, como RG e CPF e carteira de motorista, a gente vai precisar tanto da frente quanto do verso. Então não esqueça, é sempre frente e verso do documento. Passando nessa parte de identificação pessoal, a gente vai para a parte de comprovante de renda. E aí a gente entra na questão da carteira de trabalho. O que nós vamos precisar da carteira de trabalho? Quais páginas? A gente vai precisar da página com a foto, a página seguinte, que é a página de qualificação civil, onde aparecem os seus dados, e a página de contrato de trabalho. Nessa parte de contrato de trabalho, a gente vai precisar especificamente de duas páginas. Quais são elas? As minhas duas primeiras páginas de trabalho estão em branco. São essas duas primeiras páginas que a gente vai precisar. Ah, não, as minhas duas primeiras estão preenchidas, mas a minha terceira está em branco. Então, a gente vai precisar da segunda página e da terceira página. Ou seja, a gente sempre vai precisar da última preenchida e da próxima em branco. Além da carteira de trabalho, a gente vai precisar também da declaração de imposto de renda. Ah, mas na minha família ninguém declara imposto de renda. Tudo bem, o que você vai precisar fazer é o seguinte, entrar no link que a gente vai disponibilizar e aí você vai pegar um comprovante de que realmente essa pessoa não declara o imposto de renda. Você vai fazer isso com cada membro da sua família. Mas se tiver alguém que declara o imposto de renda, aí a gente vai precisar da declaração completa, com todas as páginas. Feito isso, a gente vai avaliar cada um da sua família e ver as possibilidades de renda de cada um. Começando pelos desempregados. Se na sua família tiver alguém que está desempregado, a gente vai precisar do extrato bancário dos últimos 3 meses, mais uma declaração. Se for o caso dessa pessoa não ter conta no banco, aí a gente vai precisar que você emita uma certidão negativa no site do Banco Central. A gente também vai disponibilizar o link para você poder acessar. Em caso de pais separados, se recebe pensão ou não. Se você tiver até 24 anos, a gente vai precisar dessa declaração. Se você recebe pensão, a gente vai precisar de um contra-cheque, ou de um extrato, ou até mesmo de uma declaração feita pelo seu responsável. Se tiver uma decisão judicial onde tenha lá o valor da pensão, pode ser ela também tá valendo. Se for o caso de não receber pensão, a gente vai precisar de uma declaração do seu responsável afirmando isso. Em caso de trabalhador formal, empregado público ou servidor público, a gente vai precisar dos 3 últimos contra-cheques dessa pessoa. Se for o caso de um trabalhador autônomo ou informal, a gente vai precisar dos 3 últimos extratos bancários, mais uma declaração informando o valor. E quando eu falo de trabalhador informal ou autônomo, é aquele bico que às vezes surge no final de semana, ou então é sua mãe que é costureira e trabalha em casa. Esse tipo de trabalho, a gente vai precisar do valor informado na declaração. Recebe alguma ajuda de terceiros, algum tio, um parente ajuda a sua família financeiramente? A gente vai precisar da declaração dessa pessoa, mais o comprovante de documento dela. É dono de microempresa? Então a gente vai precisar de uma declaração do Prolabore, mais 3 extratos dos últimos 3 meses. Tem alguma casa ou algum apartamento que está alugado e você recebe esse rendimento de aluguel, então a gente vai precisar ou do contrato que foi feito, mas se for um aluguel informal, pode ser uma declaração informando o valor, mais a cópia de documento da pessoa responsável. Tem alguma poupança ou alguma economia pessoal, então a gente vai precisar do extrato dos últimos 3 meses. Tem alguém que desenvolve uma atividade rural? Nesse caso, a gente vai precisar de uma declaração de imposto territorial rural, ou uma declaração do sindicato. O importante de ter nesse documento é exatamente o valor da renda mensal.
Se for caso de quilombolas, indígenas ou assentados, para isso tem uma declaração específica no edital. Tem alguém na sua família que está recebendo o benefício do INSS? Nesse caso, a gente vai precisar do extrato do benefício do último mês. A gente também vai disponibilizar o link para você poder acessar com mais facilidade. Se for o caso de alguém que está desempregado, mas que está recebendo o seguro-desemprego, aí a gente vai precisar do espelho, onde mostra o valor da parcela e em quantas parcelas ainda vai receber o seguro-desemprego. Tem alguém que está recebendo uma bolsa de pós-graduação ou bolsa acadêmica, então a gente vai precisar de uma declaração do órgão competente especificando o valor dessa bolsa. Recebe algum benefício da assistência social, então a gente vai precisar de um último comprovante com esse valor. E por fim, mas não menos importante, tem alguém que é estagiário ou jovem aprendiz, nesse caso a gente vai precisar de um comprovante especificando o valor ou de um contrato onde também tem o valor descrito. Para um caso específico de estudante estrangeiro, a gente vai precisar também de um relatório do Banco Central informando todas as operações de câmbio desse estudante. Além dos últimos extratos dos últimos 6 meses, não são apenas 3 aqui, mas 6 meses, desde poupança até conta corrente. Além também de uma declaração da embaixada informando se esse estudante ele recebe ou não algum auxílio. Finalizando essa questão da renda, a gente vai passar agora para um outro ponto, que é a questão de saúde. Se você ou alguém da sua família tem alguma questão de saúde, ou uma doença grave, ou uma deficiência, ou uma doença crônica, a gente vai precisar de um relatório médico ou psicológico com o CID. Agora a gente está caminhando para o final, onde a gente vai avaliar a questão da moradia. E aqui a gente tem duas situações. A gente tem a situação onde o estudante realmente mora com a família, ou a situação onde vocês moram separados. O estudante está morando em uma casa e a família está morando em outra casa. Como, por exemplo, algum estudante que veio estudar na UNB e a família é de outro estado. Nesse caso, a gente vai precisar dos documentos das duas casas. Se você mora já com a sua família, não tem problema, é mais fácil ainda, a gente vai precisar dos documentos só dessa casa. Então a gente já começa com os comprovantes de água e de luz. A água vem com o condomínio, tudo bem, coloca a conta do condomínio. Se no seu caso for uma questão de poço artesiano, aí a gente vai precisar de uma declaração informando isso. Ao invés do comprovante de água, então você vai colocar essa declaração informando essa situação. Lembrando que a gente pede para ser dos últimos 3 meses esses comprovantes. Aí agora a gente vai avaliar qual é a sua situação de moradia hoje. Em caso de imóvel próprio, a gente vai precisar de um contrato de compra e venda ou do IPTU. Se for o caso de imóvel em aquisição, a gente vai precisar do boleto de pagamento das parcelas. Se for o caso de um imóvel alugado, a gente vai precisar ou de contrato de aluguel, mas se for algo informal, a gente vai precisar de uma declaração do proprietário, mais a cópia de documento dele. Em caso de um imóvel cedido ou de estar morando de favor, a gente vai precisar de uma declaração do proprietário da casa, mais uma cópia do documento dele. Em caso de assentamento, a gente vai precisar de um contrato de concessão de uso ou de uma declaração informando essa situação. Em caso de comunidade indígena, pode ser uma declaração da liderança indígena ou da própria COCEI, que fica na UNB. Em caso de uma ocupação irregular, a gente vai precisar de uma declaração informando a situação ou de uma cessão de direitos. Em caso de uma ocupação irregular, mas com risco de remoção, a gente vai precisar de uma decisão judicial ou uma notificação do órgão público responsável. E em caso de situação de rua, a gente vai precisar ou de uma declaração do Centro Pop ou de uma autodeclaração do estudante. E assim a gente chega ao fim de todos esses documentos que você precisa separar. Lembrando que esse vídeo ele é explicativo, mas ele não exclui a leitura do edital. Você precisa realmente ler o edital com calma para poder entender como funcionam os programas da assistência estudantil. Além do que, todas essas declarações que eu falei aqui para você encontra no edital. Então você precisa realmente ler com calma, ver quais declarações você precisa e tirar do edital para você poder preencher. Surgiu alguma dúvida, teve alguma questão que eu não falei, que não abarcou a sua situação individual, tudo bem, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar te responder o mais breve possível. Entre em contato ou com o assistente social que está responsável pelo seu estudo, ou pelo nosso e-mail, dds@unb.br, ou até mesmo pela nossa página do Facebook, onde você pode mandar suas dúvidas e a gente vai tentar responder da melhor forma possível.